Muito bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 14 de setembro do ano 2020, estamos juntos mais essa manhã para dizermos a Deus da alegria que temos de ser dele e da alegria que temos de ter a certeza no coração que porque ele me amou, muitas coisas acontecem na minha vida. Jesus é maravilhoso, Jesus salvou a nossa vida, Jesus deu todas as condições para estarmos vivendo com alegria, com felicidade, com paz, não algo momentâneo, não é algo, essa alegria, essa felicidade, essa paz, não é algo provisório, mas é definitivo, ele ultrapassa os limites dessa vida porque é eterno. Que maravilha é ter a salvação em Jesus Cristo. E assim, tudo isso acontece porque ele me amou. Ele amou a minha vida, ele amou a sua. Ele demonstrou todo o amor por nós através do sacrifício que fez por nós em Jesus Cristo lá no Monte Calvário. Maravilhoso é isso. Por isso, podemos agradecer o Senhor nessa manhã. Que bom estarmos juntos. Bom dia aos que já estão aí. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Você que vai ver, que verá esse vídeo em outro horário, que Deus abençoe a sua vida também, sua família. Daqui a pouco vamos orar, vamos ler a palavra, meditar nela, depois vamos orar. E também, desde já, eu quero lembrar você, se este vídeo edificar a sua vida, eu convido você a compartilhar ele em suas redes sociais, em todos os lugares que você entender, para que outras pessoas sejam edificadas também para a glória do Senhor. Tá bem? Hoje eu quero começar a falar nessa semana, falando sobre porque ele me amou, eu multiplico. Semana passada nós tivemos como ênfase porque ele me amou, eu amo. Lembrando que nossa campanha missionária nesse ano tem o campanha de missões nacionais, tem o tema porque ele me amou, baseado em 1 João 4, verso 19. Então, nós temos as ênfases baseadas na palavra amor, o acróstico da palavra amor. E as ênfases são a primeira letra A, amor, porque ele me amou, eu amo. A segunda ênfase é a palavra M, multiplico, a palavra com a letra M, multiplico, porque ele me amou, eu multiplico. A terceira ênfase é com a letra O, porque ele me amou, eu oro. E a última ênfase é com a letra R, porque ele me amou, eu reparto. Então fica, porque ele me amou, eu amo, eu multiplico, eu oro e eu reparto. Assim, meus irmãos, hoje começamos a falar sobre porque ele me amou, eu multiplico. Multiplicar o quê? E eu quero falar para você hoje que eu e você, porque Jesus me amou, nós devemos multiplicar a nossa experiência. A nossa experiência. E eu quero convidar você a ler um texto bíblico que está em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, os versículos de 47 a 51, a experiência de conversão de um homem chamado Natanael. Então, eu quero convidar você a lermos esse texto bíblico. Diz o texto assim: vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele dizendo: este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verás coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pois bem, que texto lindo, um minutinho só. Texto lindo quando nós temos Natanael se encontrando com o Salvador Jesus Cristo. Então Natanael, neste momento aqui que narra o texto, ele tem uma experiência de transformação com Jesus. E o que é a experiência? Experiência é o conhecimento, o aprendizado obtido através da prática ou da vivência.
E uma coisa interessante, experiência não é simulação, experiência é vida. Nós temos aqui, versículos 43 até 46 do texto, um texto anterior. Olha aqui o que eu vou dizer para entendermos por que Natanael teve uma experiência com Jesus. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia e, encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael então perguntou-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Então Filipe encontrou Natanael e disse: olha, Natanael, vamos lá, encontramos o Messias, o Salvador. E Natanael ficou com dúvida, porque Jesus era de Nazaré, e ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então nós vemos que o quê? Que Natanael, ele primeiramente ele rejeitou ir até Jesus. E Filipe estava dizendo de uma experiência pessoal que ele tinha tido. Não é? A experiência que ele tinha tido com Jesus. Quando Filipe disse: olha, quando Jesus disse a Filipe, versículo 43, segue-me. Então Filipe tinha tido essa experiência e queria falar com Natanael. O que Natanael experimenta? Primeiro, ele tem um preconceito, ele recua. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Versículo 46, Filipe diz para ele: olha, vem e veja. Veja você mesmo se pode ou não. E nos versículos que nós vemos no início, de 47 a 51, nós vemos o quê? Que Natanael experimenta a transformação eterna que Filipe já tinha experimentado também. E eu quero dizer para você nessa manhã que toda pessoa que já entregou sua vida a Jesus já experimentou também a transformação eterna em Jesus Cristo. Teve uma experiência de transformação. Então, porque Ele me amou, eu tive essa experiência de transformação, então eu devo que multiplicar a minha experiência de salvação com Deus. Há pessoas, às vezes, dentro da nossa casa, a nossa vizinhança, pessoas que trabalham conosco, pessoas que fazem parte dos ambientes que vivemos. Olha, talvez a sua vizinhança, as pessoas que são o mercado que você vai, o lugar onde você compra, faz compras, as lojas, tudo são pessoas que precisam que nós multipliquemos com elas a nossa experiência de salvação, porque Ele me amou. Assim, então, eu quero ver com você alguns pontos dessa experiência de Natanael com Jesus e como ele multiplicou isso. Primeiro, nós vemos aqui que eu quero olhar o que Filipe fez com Natanael. Filipe multiplicou como ele tinha encontrado com Jesus. Então, o primeiro encontro, Filipe, nós vemos aqui, olha, o diálogo com Filipe, né? Versículo 45, que diz assim, ó, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe estava testemunhando e estava dizendo para Natanael: olha, a promessa se cumpriu. Mas Natanael, descrente, já diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, a gente vê que Natanael era um religioso. Ele era um religioso profundo, porque ele sabia, pelo preconceito religioso que tinha, que a região não era boa para isso. Religiosidade é o máximo. Só que ele se encontra com Jesus, versículo 47. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus estava vendo que Natanael vinha, ele referiu-se a ele dizendo: este é um verdadeiro israelita em quem não há o quê? Fingimento. Nós vemos que mesmo Natanael tendo falado para Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, ele vai até Jesus, ele vai junto com Filipe até Jesus. Então nós vemos aí o quê? Como Jesus faz essa percepção de o que Natanael estava sentindo, porque Jesus sabia. Jesus faz uma referência pessoal a Natanael, não é? Um israelita, o que? Sincero. Isso traz a ele, né, um israelita em quem não há fingimento. E Natanael, então, versículo 48, pergunta para Jesus: de onde me conheces? De onde você me conhece? E Jesus diz para ele:
antes que Filipe te chamasse, eu vi que quando você estava debaixo do quê? Da figueira. Quando nós olhamos aí, então nós vemos que Natanael teve um encontro espiritual real com Jesus. Eu gostaria de falar com você então. Filipe se encontrou com Jesus, Natanael se encontrou com Jesus. E o dia que você se encontrou com Jesus, você se lembra? Do dia da sua conversão? Do dia em que Jesus salvou a sua vida? Do dia que você abriu o seu coração e disse a Deus: Deus, eu reconheço o quanto o Senhor me ama, eu reconheço que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é Deus eterno. Lembra desse dia que você entregou sua vida a Jesus como Salvador? Por quê? Porque Ele amou você. Então, porque Ele me amou, eu multiplico a minha experiência, falando aos outros do quê? Do meu encontro, do encontro transformador, que foi o meu encontro que eu tive com Jesus Cristo. Você se lembra do dia do seu encontro com Jesus, então? Foi bom? Lembra do hino que cantou? Ou talvez do momento onde foi? Lembra-se disso? Que dia maravilhoso. Quando nós pensamos nisso e nós precisamos multiplicar o nosso encontro com Jesus, nós precisamos quebrar algumas barreiras. As barreiras que precisam ser quebradas são as barreiras do preconceito religioso. Há muitas pessoas que não querem falar de Jesus para os outros, que não falam, porque dizem, mas elas já têm a sua religião. Religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. E nem você, se você confia apenas na sua religião, você vai para o inferno. Agora, se você entregou sua vida a Jesus, se Jesus é o Salvador da sua vida, aí sim, você tem a vida eterna e salvação garantida nele. Boas obras religiosas também não salvam. E Natanael confiava nelas. Natanael tinha uma crença que era apenas intelectual. E elas não valiam de nada. Mas ele precisou ter um encontro com quem? Com Jesus. Por isso, pense na sua vida, no seu encontro com Jesus. Precisamos multiplicar o nosso encontro como encontramos com Jesus. Agora existe uma realidade, né? Só pode multiplicar esse encontro, essa salvação, quem teve encontro com Jesus. Quem não tem salvação não consegue multiplicar. Às vezes, existem pessoas, e a gente tem que pensar nisso na nossa vida, que são pessoas religiosas. Frequentam uma igreja, dizem eu sou de igreja tal, sou membro de igreja tal, tenho os meus afazeres na igreja, minhas funções, gosto muito das músicas, gosto disso, gosto da Bíblia, gosto disso, daquilo outro, olha, eu gosto muito de tal, gosto até de ouvir, de participar de devocionais e tal, mas não se encontrou ainda com Jesus. Se encontrou apenas com uma religião, com uma instituição ou com aquilo que faz bem para a vida. Jesus nos convida, como convidou Natanael a se encontrar com ele. Só pode multiplicar salvação quem tem encontro espiritual com Jesus. Como que eu avalio a situação que eu estou então? Eu já tive um encontro pessoal com Jesus, como Natanael teve? Eu preciso ter um diálogo verdadeiro com Jesus, como Natanael teve. Para eu ter então uma experiência espiritual real com Jesus, como Natanael teve. E aí sim, eu preciso falar para as outras pessoas. Multiplicar a graça de Deus na vida de outras pessoas, mostrando a eles qual foi minha experiência espiritual com Jesus e como Jesus também pode trabalhar, mudar e dar a todas as pessoas a mesma experiência espiritual que Ele deu ao meu coração. Por isso, nessa manhã, eu quero desafiar você a dizer a Jesus: Jesus, por favor, me ajuda a multiplicar a experiência espiritual de salvação que eu tive com o Senhor. Senhor, o dia da minha salvação, da minha conversão, foi um dia maravilhoso. E eu quero reviver esse dia. Eu quero viver esse dia com fervor. Eu quero que o Senhor avive minha vida e quero que o Senhor me ajude a transmitir aos outros toda a alegria que eu tenho, porque eu sou um salvo em Jesus. Você quer dizer isso a Jesus? Nós precisamos multiplicar, porque Ele me amou, eu multiplico. Vamos orar nesse momento? Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos diante do Senhor, estamos com as nossas vidas colocadas diante do seu altar de graça nessa manhã, e o Senhor sabe o interior de cada um de nós, o Senhor sabe a realidade de cada um de nós, o Senhor sabe a necessidade de todos nós. Assim, ó Pai, em nome de Jesus,
nós os colocamos diante do Senhor, pedindo graça, misericórdia e compaixão cada vez maior para a nossa vida. Obrigado, Deus, pela palavra do Senhor que foi lida. Obrigado pelas verdades, ó Pai, que nelas nós podemos verificar. Obrigado porque o encontro de Natanael com Jesus foi maravilhoso e isso nos lembra o dia do nosso encontro que tivemos com o Senhor. E nos lembra que precisamos multiplicar isso a outras pessoas, essa experiência de salvação. E sim, ó Pai, nos ajuda a fazer isso, para a sua glória. Ó Pai, se alguém que está desanimado na sua vida cristã, se não tem orado, não tem lido a Bíblia, que mude essa realidade, que entregue-se de forma completa ao Senhor e diga ao Senhor para o Espírito Santo fazer uma obra maravilhosa. Ó Deus, o Senhor fará. Reaviva essa vida, Pai. Se alguém que está ouvindo esse vídeo, participando, vendo esse vídeo e não entregou a vida a Jesus, que hoje seja o dia do encontro maravilhoso com Jesus. Ó Deus, abençoa a nossa campanha missionária, abençoa todas as igrejas, abençoa a nossa junta de missionários, todos os missionários, abençoa, Pai, todos os promotores de missões, todos aqueles que estão mobilizando igrejas agora para a campanha, abençoa os pastores, ó Pai, que liderem suas igrejas, ó Pai, estejam liderando suas igrejas num avivamento espiritual, numa campanha extraordinária para a glória do seu nome. Ó Pai, cuida da nossa vida, o Senhor sabe todas as lutas que temos, os desafios que temos, as nossas lutas, ó Pai, talvez enfermidades, preocupações, ó Pai, tudo nós colocamos diante do Senhor, porque nós confiamos que o Senhor cuida de nós. Abençoa as pessoas que estão enfermas, que estão em tratamento de saúde, abençoa aqueles que estão com o Covid-19, ó Pai, estão na sua casa, ou talvez aqueles que estão nos hospitais, nos UTIs, que o Senhor tenha misericórdia. Eu quero lembrar do Laurindo, Pai, esposo da Ana, que o Senhor esteja cuidando dele. O Senhor sabe como ele precisa do Senhor e tantos outros, ó Pai, tantos outros. Em nome de Jesus, cuide dos médicos, dos enfermeiros, toda a equipe de saúde que tem cuidado dessas pessoas. Nós precisamos do término da vacina, Pai, do término dos testes para a imunização da população. Que o Senhor faça isso acontecer para a glória do seu nome, Pai. Cuide do nosso país, cuide dessa semana, do trabalho de cada um, da família, da vida. Ó Pai, nós dependemos em tudo do Senhor. E como eu sempre peço ao Senhor, se alguém com uma necessidade pontual, especial agora, que precisa da sua ação, precisa de um milagre do Senhor, que o Senhor faça para a glória do seu nome, Pai. Também continua cuidando dos que estão enlutados, tristes porque perderam entes queridos. O Senhor tenha misericórdia, que o Senhor cuide dessas vidas. Obrigado, Pai, por essa segunda-feira. Continua cuidando de nós e que multipliquemos o amor do Senhor, a graça do Senhor, porque o Senhor nos amou, Pai. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Que bom nós podemos orar ao Senhor, nós podemos colocar nossa vida ao Senhor. Você tem um bom dia. Eu quero novamente dizer, se esse vídeo edificou sua vida, compartilhe ele. Aí você está vendo aí no Facebook agora, né? Então compartilhe ele nessa rede social. Se você tiver outros locais para compartilhar, pode compartilhar também. Daqui a pouco ele estará no YouTube, canal Daniel Ribeiro, e você pode se inscrever lá e estar compartilhando também, para que a palavra do Senhor alcance o maior número de pessoas e as pessoas se convertam e tenham a mesma experiência espiritual que nós temos em Jesus. Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia em nome de Jesus.